E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo da série Memória 6x1, que tem como principal intenção resgatar o desempenho do Cruzeiro a cada campeonato brasileiro. Comecei lá nos pontos corridos 2003, inicialmente título, depois tivemos um 2004 lastimável e agora a gente vai para o Campeonato Brasileiro de 2005. Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, pretendo abordar todos eles em ordem, pelo menos até 2018, né? 2019 a gente finge que não existiu, e vou fazer isso em ordem ano após ano, porque assim foi como votou a maioria de vocês nos comentários do último vídeo, tá? Eu só peço aí pra você deixar o like no vídeo, pra compartilhar esse vídeo em outras redes também, porque ele tá tendo muito menos visualização do que eu gostaria e muito menos que outros vídeos do canal. Mas pelo que eu vejo nos comentários, a grande maioria de vocês gosta. Então dá uma força aí pra gente fazer esse vídeo chegar a mais torcedores, porque eu acho que é um conteúdo legal pra gente acompanhar nesse período aí de indefinição e de pandemia que a gente vive. A trajetória começa contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. O Cruzeiro abre o placar aí com o gol do Fred, né? Aproveitando bem o cruzamento da direita, mas o Flamengo empata com um gol de Júnior Baiano e fica nisso 1-1 Cruzeiro e Flamengo no Maracanã na primeira rodada. A estreia em casa tem outra pedreira, dessa vez o jogo é contra o Internacional no Mineirão e o Cruzeiro se sai muito bem. Pênalti sofrido pelo Maurinho, Fred bate no canto e faz Cruzeiro 1-0. Logo depois o Maurinho cruza e o Eldon marca para o Cruzeiro 2-0. Aí a arbitragem resolve dar uma força para o Inter. Primeiramente o juizão enxerga um pênalti ali, o Fernandão vai para a cobrança e faz 2-1. E depois o Rafael Sobis, impedido, marca aí o gol de empate do Inter ainda no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, depois do cruzamento do Atirson, a bola chega no Maurinho, que dá assistência para o Maldonado. Ele gira, bate bonito de canhota e dá a vitória para o Cruzeiro por 3-2. Nossa primeira derrota é contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro, jogando em Volta Redonda. O Juan abriu o placar para o time carioca. O Cruzeiro empata com o gol do Eldon, mas toma aí o segundo gol do Alex já aos 45 do segundo tempo, que dá a vitória para o tricolor. Voltando ao Mineirão, o Cruzeiro ganha bem do Goiás, tá? Por 3-1, o primeiro gol é do Fred aí nessa belíssima cabeçada, o segundo é do Atirson depois de grande arrancada pelo lado esquerdo, pouca gente lembra disso, mas a primeira temporada do Atirson foi muito boa. O terceiro gol do Cruzeiro é feito por Diego Clementino, recebendo o passe do Gabiru, e o Goiás desconta no finalzinho com o Rodrigo Tabata, que todo jogo contra o Cruzeiro fazia gol. Rodada seguinte tem Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão, depois do cruzamento do Gabiru, o Eldon abre o placar pra gente, e o segundo gol é marcado pelo Fred já no finalzinho, o Cruzeiro com boa vitória aí por 2-0. Na rodada seguinte, outro time paulista pela frente, dessa vez o São Paulo lá no Morumbi. O Cruzeiro faz 1-0 com o gol do Adriano Gabiru, mas toma um empate do tricolor e um gol de Rogério Ceni, né? Depois desse pênalti bem questionável que o juiz deu, o Rogério foi para cobrança, não deu chance para o Fábio, terminou 1-1 nesse dia. E de ressaca pela eliminação na Copa do Brasil, o Cruzeiro recebeu a Ponte Preta e perdeu pela primeira vez jogando em casa. A Macaca abriu o placar com o Caê, marcou o segundo com o Danilo e a gente marcou apenas um gol com o Fred já no finalzinho, não foi o suficiente para evitar a derrota. Rodada seguinte, o Cruzeiro foi ao Alfredo Jaconi enfrentar o Juventude e ficou no empate por 0-0. Voltando para casa, recebemos o Vasco e parecia que ia dar bom pra gente. O Cruzeiro abre o placar com o gol de Lopes Tigrão, marca o segundo com o gol do lateral esquerdo Patrick, que era muito ruim de bola, mas não vamos falar mal dele porque ele já faleceu. Aí num pênalti idiota o Alex Dias faz pro Vasco, né, lei do ex sempre presente, e o Cruzeiro faz 3-1 com o gol de Marcelo Batatais. No entanto, a nossa defesa rateia, né, o Moraes faz 3-2 e no finalzinho o zagueiro Gomes empata aí, Vasco 3, Cruzeiro 3, placar final. Na semana seguinte, mais um 0-0, dessa vez contra o Figueirense lá em Santa Catarina, e depois o Cruzeiro recebe o Atlético e consegue uma bela vitória aí de virada por 2-1. O rival abriu o placar com gol de falta do Zé Antônio, o Cruzeiro empatou com gol de cabeça do Marcelo Batatais e virou com um gol excepcional do Fred, que matou no peito e encheu o pé no canto. Esse disparadamente foi um dos gols mais comemorados da minha vida. Na rodada seguinte tivemos Cruzeiro e Paysandu lá no Mangueirão e o Cruzeiro vence esse jogo por 2-1. Entretanto, para quem não lembra, 2005 foi um ano marcado com jogos anulados por causa daquele árbitro, né, Edilson Pereira de Carvalho. Então esse triunfo do Cruzeiro aí com gols de Wagner e Fred acabou não valendo para o campeonato e virou uma espécie de amistoso. Mais para frente eu falarei do jogo remarcado entre Cruzeiro e Paysandu que deu ruim para nós. Mas voltando ao Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Coritiba e até começou bem a partida, com gol do Adriano Gabiru já aos 3 minutos. No entanto, o Cruzeiro tomou a virada, tá? Primeiramente um gol do Caio e depois um gol do Rafinha em cobrança de pênalti. É o Rafinha que atualmente está jogando pelo Flamengo, tá? O lateral direito.
O Cruzeiro empata nos 44 do segundo tempo com esse gol de raça do Fred, mandou todo mundo de carrinho para dentro do gol. A partida seguinte é um Cruzeiro e Santos no Mineirão e a gente consegue uma vitória excelente, mesmo saindo atrás do marcador aí com o gol do Alisson. O Cruzeiro vai empatar com o gol do Fred e toma o segundo gol do Ricardinho, tá? Aquele que jogou no Corinthians, né? Nessa época tava enchendo o saco lá no Santos. No entanto, o Cruzeiro busca novamente o empate com o gol do Kelly e consegue o gol da virada com o Adriano Gabiru. Nesse jogo, o Kerlon fez aquela jogada da foquinha, entrou muito bem ali no segundo tempo e foi um dos principais nomes do Cruzeiro na vitória. Na rodada seguinte, a gente enfrentou o Corinthians, né? E fomos muito prejudicados pela arbitragem num jogaço lá no Pacaembu, em que o Cruzeiro sai ganhando graças a esse gol contra bizarro aí do zagueiro Marinho, que recuou de peito pro Fábio Costa e esqueceu de combinar com o goleiro. Mas o Corinthians empata com o gol do Roger Flores, né? Que depois jogaria por aqui. O Cruzeiro volta à frente do marcador com esse gol do Fred, a bola bate na trave no goleiro e entra. Aí o Corinthians volta a empatar, dessa vez com o gol do Rosinei, um gol cagado pra caramba ali, que ele cortou um chutão do Cruzeiro e mandou pra rede. O próprio Rosinei vira pro Corinthians 3-2, pegando ali o rebote do travessão, né? O zagueiro Moisés empata pro Cruzeiro 3-3 aí já no final do jogo, mas o juizão resolveu dar pênalti nesse lance em que o Fábio tromba com o Tevez. Pra mim isso não é pênalti, porque os dois estavam disputando e o Fábio tira a bola, mas o Tevez enche o pé na cobrança e dá a vitória pro Corinthians aí 4-3. O Cruzeiro lava a alma no jogo seguinte contra o Fortaleza no Mineirão, em que consegue uma bela vitória por 3-0 e depois da boa jogada coletiva do ataque é o Kelly que abre o placar pra gente, com esse toque aí por cima do goleiro, né? Uma cavadinha na saída aí do goleiro Bosco, né? Eterno reserva do Rogério Ceni. O Bosco até jogou no Cruzeiro. E no segundo tempo, Diego Clementino marca duas vezes, o primeiro ali como um autêntico ponta esquerda, trazendo pra dentro e batendo no canto, e o último depois de receber o lançamento do Martinez e bater de canhotinha sem chance pro goleiro. Na partida seguinte, o Cruzeiro foi a Brasília, no estádio Boca do Jacaré, enfrentar o Brasiliense e conseguimos uma vitória por 2-1. Kelly abriu o placar pro Cruzeiro, o Dida empata o jogo aí pro Brasiliense e a nossa vitória vem graças a um gol de Adriano Gabiru, né? Depois que o Fred bateu, o goleirão deu rebote e o Gabiru botou pra rede aí, dando a vitória pro Cruzeiro. 3 dias depois, mais um puta jogo, dessa vez contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Acabou ruim pra gente no placar, mas foi um jogo bem louco. O Furacão abre o placar com um gol de pênalti do Alan Bahia, impressionante como ele fazia gol na gente. O Adriano Gabiru vai empatar o jogo pro Cruzeiro, né? Adriano que inclusive passou pelo Furacão, então lei do ex a nosso favor também. Aí o Atlético Paranaense faz 2-1 com um gol de cabeça do Finazzi, né? Falha do Fábio primeiramente no cruzamento e depois tomando gol debaixo das pernas. O mesmo Finazzi vai fazer 3-1 pro Furacão, depois de aproveitar a sobra ali dentro da área. A zaga do Cruzeiro também impressionante como não cortava um cruzamento. Mas o Cruzeiro resolveu acordar pra cuspir, né? Depois da boa tabela, o Kelly mandou na gaveta aí, fazendo 3-2. Kelly, que também tinha jogado no Atlético Paranaense, mas mostrando que o Cruzeiro adora consagrar jogador ruim, né? O Finazzi marca seu hat-trick depois de pegar o rebote do Fábio. Nesse momento do jogo era Atlético Paranaense 4-2 no Cruzeiro, mas a gente buscou a reação e conseguiu empatar. Primeiro com o glorioso Adriano Lousada, um dos piores jogadores que eu vi com a camisa do Cruzeiro, mas nesse momento aí ele foi malandrão e completou bem a bola batida pro meio da área, e a gente consegue empatar o jogo em 4-4 com o Kelly marcando novamente e aproveitando um belo pivô e toquinho de calcanhar do Lousada, tá? Esse foi realmente aí um domingo estranho lá na Arena da Baixada, porque hat-trick do Finazzi, gol e assistência de calcanhar do Lousada não é muito normal. Mas já nos acréscimos o Cruzeiro toma o quinto gol com o atacante Schumacher, tá? Ele que era jogador da base do Furacão, matou no peito e fuzilou para as redes. Inclusive esse Schumacher fez gol no Cruzeiro há 2 anos atrás, jogando um campeonato mineiro pelo Uberlândia, se não me engano. Aí o Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão e regaçou, tá? Ganhou por 4-1. Foram 2 gols do Fred, um gol do Kelly e um gol do Wagner nesse dia. O Juca marcou o único gol do Botafogo, mas essa partida também foi anulada porque o árbitro era Edilson Pereira de Carvalho. Então esse jogaço que o Cruzeiro fez numa quarta-feira à noite no Mineirão acabou não valendo de nada, e quando foi jogada novamente essa partida, deu ruim pra gente de novo, não vencemos. E só um detalhe, caras, o Fred na primeira passagem pelo Cruzeiro não era nenhum absurdo compará-lo ao Ronaldo.
Ronaldo. Ele corria pra caramba, metia gol de todo jeito, pé direito, pé esquerdo, cabeça. E como diz um grande amigo meu, ele não era um atacante, ele era um setor de ataque inteiro. Mas nada disso resolveu quando o Cruzeiro recebeu o Paraná Clube e perdeu por 1-0. O único gol foi marcado pelo zagueiro Aderaldo. E mostrando o tamanho da bizarrice, o Cruzeiro foi ao Anacleto Campanella enfrentar o São Caetano e venceu, graças a um gol do Fred. Para vocês terem ideia, a zaga do Cruzeiro nesse dia foi Irineu, Moisés e Leandro Eusébio. E ainda assim o Cruzeiro ganhou e não sofreu gols, tá? Expliquem essa, ateus. No meio de semana, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, já pelo retorno, terminou 0-0. Aí o Cruzeiro foi ao Beira-Rio enfrentar o Internacional, já sem o atacante Fred, que tinha acabado de ser vendido para o Lyon. Nesse dia a gente tomou um cacete por 4-1. O Inter abriu o placar com o Rafael Sobis, fez 2-0 com o Fernandão. O Kelly descontou para o Cruzeiro, mas o Tinga fez 3-1 e o Fernandão fechou o placar. Inter 4, Cruzeiro 1. A partida seguinte, o Cruzeiro recebeu o Fluminense, foi humilhado no Mineirão. O jogo terminou 6-2 para o Flu. O Cruzeiro até abriu o placar com gol de cabeça do Kelly, pegando o rebote aí, mas o Fluminense empatou e virou com 2 golaços do Petkovic. O Flu fez 3-1 com o gol do Gabriel, o Cruzeiro descontou com o gol do Wagner, mas aí o Beto marcou o 4º gol do Fluminense, pegando o rebote. O 5º gol do Flu foi marcado pelo Gabriel em mais um rebote estranho do Fábio. E o 6º gol do time carioca foi marcado pelo atacante Tuta, tá? Foi realmente uma noite de merda no Mineirão. Na partida seguinte, o Cruzeiro foi enfrentar o Goiás lá em Goiânia e perdeu por 1-0, o único gol marcado pelo atacante Souza, né? O Souza Caveirão, que depois jogou no Flamengo, Bahia e tal. Mais um revés do Cruzeiro, dessa vez pro Palmeiras lá no Parque Antártica. A gente abriu o placar com esse belo gol de Adriano Gabiru batendo de virada, mas o Palmeiras empatou com um gol de falta do Correia e conseguiu a virada no segundo tempo com um gol do Gioino, que era um centroavante argentino horroroso, mas o Cruzeiro adora consagrar pereba. Outro clássico contra o time paulista que acaba mal pro Cruzeiro. Depois de bela jogada ali coletiva do Dieguinho com o Alexandro, o Kelly encheu o pé esquerdo, né, para fazer Cruzeiro 1-0. Depois o Diego Clementino faz 2-0 pro Cruzeiro, aproveitando o vacilo do Rogério Ceni, mas o Cruzeiro morre em campo e acaba tomando a virada aí, 3 gols em 15 minutos. O Flávio diminui, o Christian empata e o Rogério Ceni batendo pênalti faz 3-2 pro São Paulo. E só mais uma vez eu gostaria de lembrar como era ruim esse goleiro Arthur. O Cruzeiro se recupera na partida seguinte contra a Ponte Preta lá em Campinas, tá? A Macaca abre o placar com o gol do Zé Carlos e o Cruzeiro vai empatar com o gol de falta do Martinez, né? Belíssima cobrança batendo no travessão antes de entrar. A Ponte Preta volta a ficar à frente do marcador com esse gol do Elson, que depois também jogaria no Cruzeiro. Mas já no segundo tempo a gente empata com o gol de pênalti do Kelly e vira com o gol do Alexandro, que pegou o rebote, né? Na verdade a bola bateu na trave, na barriga dele e entrou, e foi a vitória do Cruzeiro lá em Campinas. Na partida seguinte o Cruzeiro recebe o Juventude no Independência sem torcida, porque a gente estava cumprindo punição. E o Cruzeiro abre o placar com o gol do Alexandro, depois de aproveitar o chute cruzado do Vando. E o Vando, né, mistura aí de Robinho com Pelé, sofre pênalti e Kelly bate fazendo Cruzeiro 2-0. No meio de semana, mais um jogaço entre Cruzeiro e Vasco nessa temporada, em que o Romário abre o placar aí pro Cruz Maltino de cabeça, o Alexandro empata pro Cruzeiro, o Romário volta a colocar o Vasco na frente aí cobrando pênalti no cantinho, e o Alex Dias faz um carnaval na defesa do Cruzeiro, decretando 3-1 no placar. No entanto, o Cruzeiro, depois de um cruzamento do Vando, aí arruma um pênalti que o Kelly bate, fazendo 3-2. E depois de cruzamento do Vando e toque de letra do Alexandro na trave, o Dieguinho, né, Diego Clementino, empata o jogo e fica 3-3. Aí o Cruzeiro recebe o Figueirense no Mineirão e finalmente ganha bem, tá 4-0 para cima do Figueira. O primeiro gol aí do Adriano Gabiru. O segundo é marcado pelo Kelly, aproveitando muito bem aí a bola ajeitada no meio da área, né, aparecendo ali como quase centroavante. Depois do toque de peito do Alexandro, o Kelly aparece de novo para finalizar. O goleiro ainda defende na primeira, mas ele pega o rebote fazendo Cruzeiro 3-0. E depois dessa arrancada de Dieguinho, Serelepe e cruzamento na área, Alexandro entra para dentro do gol com bola e tudo e fecha Cruzeiro 4-0. Lembram daquele jogo que a gente venceu o Botafogo por 4-1, mas não valeu? Então, o segundo jogo entre as equipes terminou 2-2 no Mineirão. O Botafogo abriu o placar com o gol do Zé Roberto, né, o popular Zé Cachaça. O Gabiru empatou pro Cruzeiro. O Dieguinho virou pra gente com esse belo gol batendo aí pelo lado
lado esquerdo, mas o Botafogo empatou depois do cruzamento do Rafael Marques, que o Argel Fuchs desviou e terminou 2-2 nesse dia. A partida seguinte foi de clássico, Cruzeiro e Atlético no Mineirão, e a gente ganha por 1-0 graças ao gol de Adriano Gabiru, que lembrou muito aquele gol do Mota em 2003. A partida seguinte foi contra o Paysandu lá em Belém, também o jogo repetido, porque aquela vitória por 2-1 não valeu, e a gente abre o placar com o gol do Diego Clementino, pegando aí o rebote do goleiro. Entretanto, o segundo tempo foi um desastre, o Cruzeiro toma um empate com esse gol do Rafael Moura, né? A bola bate nele e entra, depois ele tromba na placa de publicidade. O Papão da Curuzu vira com esse gol de cabeça de Robson, né? O Rob Gol, que marca também o terceiro gol em bela cobrança de falta. E já no finalzinho a gente toma o quarto gol, novamente Rafael Moura, o He-Man, acaba então Paysandu 4, Cruzeiro 1. Ironicamente, 3 dias depois, Cruzeiro e Paysandu voltaram a se enfrentar, dessa vez pelo jogo do retorno, e com 23 minutos de partida, o Paysandu já ganhava por 2-0 com 2 gols do Rafael Moura. Mas o Cruzeiro acordou para cuspir, diminuiu com esse belo gol do Alexandro, empatou com uma cabeçada de costas do Diego Clementino, virou com essa bela cabeçada do Alexandro no contrapé do goleiro e fez 4-2 com o gol do Daniel Moraes. Eu acho que muita gente nem lembra que ele jogou no Cruzeiro. É um atacante revelado pelo América que rodou bastante no futebol brasileiro. O Paysandu ainda descontou no fim, acabou 4-3 e hat-trick de Rafael Moura. Mas pelo menos a gente ganhou. 3 dias depois, o Cruzeiro foi ao Couto Pereira e enfiou um 3-0 no Coritiba, graças a gols de Kelly, Diego Clementino e Adriano Gabiru. E foi um resultado bem surpreendente, né? O Cruzeiro costuma sofrer contra o Coxa e acabou servindo como paga, né? Já que em 2004, a gente até abordou isso no vídeo passado, o Coritiba tinha feito 3-0 no Cruzeiro no Mineirão. Mostrando que a fase estava virando, né? O Cruzeiro vai a São Paulo enfrentar o Santos e vence por 2-1. O Irineu abre o placar pra gente com um gol de cabeça, o Basílio empata para o Santos e de peixinho, e o Cruzeiro, depois dessa bela arrancada do Diego Clementino e cruzamento, gol de Alexandro para nos dar a vitória aí num Parque Antártica vazio, já que o Peixe estava cumprindo punição. Aí na rodada seguinte o Cruzeiro recebe o Corinthians e abre o placar com o gol do Kelly em cobrança de pênalti. O Corinthians empata com um golaço do Nilmar numa batida cruzada aí no ângulo, mas o Cruzeiro volta à frente e ganha por 2-1 com outro gol de pênalti do Kelly. A ironia é que esse pênalti foi cometido pelo Fabrício, né, volante que depois marcaria seu nome com a camisa do Cruzeiro. A boa fase do Cruzeiro é encerrada lá no Castelão, quando a gente perde por 3-1 para o Fortaleza. O Rinaldo abre o placar para o Fortaleza com gol de pênalti. O mesmo Rinaldo vai fazer 2-0 em outro gol de pênalti, né? Rinaldo era outro aí, cria do América, fazia dupla de ataque com o Somália na década de 90. No lance do segundo pênalti, o goleiro Arthur foi expulso, entrou o Gatti no lugar dele, que não conseguiu defender o pênalti nem evitar o terceiro gol marcado pelo Lúcio, e já no finalzinho o Adriano Gabiru marcou para o Cruzeiro aí o gol de honra, acabou 3-1, mas na semana seguinte a gente voltou a vencer, dessa vez um jogo contra o Brasiliense no Mineirão. O único gol foi marcado pelo Alexandro. 4 dias depois, o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense no Mineirão e sai perdendo graças a esse gol do Evandro, que bate no ângulo. O Cruzeiro empata aí com o Alexandro, mas já no finalzinho o Lê sai na cara do gol, bate aí por baixo do goleiro e faz Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 1. Partida seguinte, Botafogo e Cruzeiro no Rio. O Cruzeiro abre o placar com o gol do Alexandro, depois da boa jogada do Diego Clementino, mas o Botafogo empata com o gol do Reinaldo e já nos acréscimos do segundo tempo, o Edu Dracena marca contra e assim termina Botafogo 2, Cruzeiro 1. O Cruzeiro vai ao Pinheirão enfrentar o Paraná e perde mais uma, dessa vez por 2-0, gols de Beto e Fernando Gaúcho, e o Cruzeiro encerra o campeonato de maneira melancólica, recebendo o São Caetano no Mineirão. O Zé Luiz abre o placar pro Azulão com essa cabeçada de costas aí, o Fábio não entendeu nada no lance. O Jean fez o segundo gol do São Caetano depois de deixar o zagueiro no chão, driblar o goleiro Fábio e tocar pro gol vazio. Jean, que tinha jogado pelo Cruzeiro no primeiro semestre desse ano. O terceiro gol do Azulão vem depois de boa jogada coletiva. O Claudecir pega o rebote do Fábio e bota na rede. E o Alexandro diminui pro Cruzeiro, faz o gol de honra no finalzinho, cabeceando bem aí depois do cruzamento do Wagner. A bola ainda bate na trave antes de entrar. Podemos dizer que foi uma campanha regular, né? O Cruzeiro terminou esse campeonato brasileiro em 8º lugar, com 60 pontos ganhos em 42 jogos. O nosso artilheiro na disputa foi o meia Kelly, que marcou 15 gols. Logo em sequência tivemos o Alexandro e o Adriano Gabiru, cada um deles balançou as redes 11 vezes na trajetória, e é interessante que o Alexandro teve uma média melhor que o Fred que jogou ali os primeiros jogos, né? Ele marcou 10 gols em 19 partidas e o Alexandro marcou 11 gols em 18 partidas. Logo, Alec Gol melhor que o Fred, né? Os números estão aí para deixar bem claro isso, tá? E só destacando, Diego Clementino, Dieguinho, marcou 9 gols nesse campeonato. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa
aí os comentários para dizer o que você achou dessa trajetória do Cruzeiro no Brasileirão 2005. Semana que vem a gente está de volta com o campeonato de 2006, porque eu vou fazer em ordem como a maioria definiu, tá bom? Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!